Olá, gente! Eu sou Thaís Naldoni, mais uma vez a gente tá aqui no Tá na Pauta. Hoje aqui em São Paulo tá quente pra caramba, eu queria falar pra vocês, mas uma chuva que faz com que tudo fique um caos. Então hoje, excepcionalmente, já aviso no começo agora então, eu vou fazer um programa um pouquinho mais curto, porque sabe que aqui em São Paulo tem rodízio de veículos, né? Então hoje é o meu rodízio, não posso ficar aqui até tão tarde, senão não consigo chegar onde eu tenho que chegar. Enfim, me desculpem, mas hoje então o programa vai ser um pouquinho mais curto. Bom, gente, vamos começar então falando sobre fofocas de jornalismo. Vocês estão sabendo que o Ali Kamel, que é o diretor de jornalismo da TV Globo, disparou um e-mail para toda a sua equipe no domingo passado, todos os jornalistas da Globo, falando sobre comportamento nas redes sociais. Por quê? Segundo o Ali Kamel, muita gente tem usado as redes sociais e marcado ali, vamos supor, o local onde tá, quando é restaurante, dermatologista, dentista, né, loja de roupa, esse tipo de coisa. E além disso, além de marcar, também coloca lá as hashtags. Então, vamos supor, tô usando uma roupa, eu coloco aqui, hashtag fulana de tal. Esse aqui é hashtag Bom Retiro, por exemplo. Então, eu coloco a hashtag da roupa que eu tô usando. Enfim, isso tudo nas redes sociais. Qual é o grande ponto disso tudo? É muito sabido, desde muito tempo, que na Rede Globo é proibido que os jornalistas que atuam na Central Globo de Jornalismo façam propaganda. Não pode fazer, é contra as regras da casa. Muito difícil, aliás, impossível você ver um jornalista atuando na Central Globo de Jornalismo, fazendo merchan, fazendo comercial, esse tipo de coisa. Muda quando o cara vai para o entretenimento, quando ele passa, por exemplo, a Fátima Bernardes, saiu do Jornal Nacional, foi para o Encontro com Fátima, ela começou a fazer propaganda da Seara, propaganda de outras coisas. Então isso sim é permitido, quando a pessoa entra no entretenimento. Quando ela é do jornalismo, não. Mas, disse a boca pequena que esse e-mail que circulou foi por causa do César Tralli. O que aconteceu? Final de semana passado, o César Tralli casou com a Tiziane Pinheiro. Aí o César Tralli, sorrisão de quem tá feliz casado, né? Olha lá que beleza. Com a Tiziane Pinheiro, que é filha da Garota de Ipanema, todo mundo conhece, né? Da música do Tom Jobim. Eles se casaram no último fim de semana. Bom, o casamento deles foi daqueles gigantescos, enormes, com pompa e circunstância. E nos posts do casamento, tanto dele quanto dela, tava sempre tinha, né, referência a alguém, referência a alguma marca, referência a algum estilista, algum organizador de festas, esse tipo de coisa. E aí começou a pegar mal, né? Então disse que foi por esse motivo que esse e-mail circulou. O César Tralli ficou fulo da vida, porque ele falou que não foi por causa dele, e ele fez uma resposta grandona pro jornalista Daniel Castro, que foi quem deu a nota em primeira mão, falando, né, na verdade esse e-mail foi dado pelo Feltrin, Ricardo Feltrin, e o Daniel Castro foi atrás do Tralli para pegar a posição dele, porque seria por conta dele, né, que isso seria possível ou não, né, esse e-mail teria acontecido. Então eu vou mostrar para vocês primeiro qual foi o comunicado, né, eu vou ler para vocês aqui o comunicado que a Globo passou e depois a resposta do Tralli. Enquanto isso eu vou dando oi para quem tá aqui comigo. Oi gente, tudo bem? Que bacana ter vocês. A Juliana Simões, oi Thaís, parabéns, há quanto tempo não a vejo, muito sucesso, tô aqui ligadinha. Oi Ju, tudo bem? Gente, a Ju foi minha colega de escola quando eu era criança, olha que legal, lá de Poços de Caldas, que bacana. Beijo Ju, obrigada por estar aqui. O Tom Cardoso também tá aqui, o Sérgio César. Obrigada, Sérgio, você tá sempre aqui, fico sempre feliz em te ver. Quem mais tá aqui comigo? O Antônio. Oi, Antônio, tudo bem? Bacana te ter aqui também. Muito obrigada pela sua audiência de sempre. Obrigada, Carlos. Obrigada, Adriano. Muito obrigada, Sabrina. E vamos seguir aqui, por enquanto, com o Tá na Pauta, falando agora, continuando a falar dessa história da Globo. Bom, então a Globo teria proibido os jornalistas de fazer o check-in e marcar grifes em redes sociais. E aí diz então que foi por causa do casamento do César Tralli. Agora eu vou mostrar para vocês qual foi o e-mail, né? Jornalistas devem evitar em suas atividades públicas tudo aquilo que possa comprometer a percepção de quem exerce a profissão com isenção e correção. Esse era o começo do e-mail.
Marcas, evidentemente, devem ser evitadas. Ele tá falando isso, né, das redes sociais. Segundo o Feltrinho apurou, a decisão foi por conta da proliferação dos check-ins. Todo mundo quer ser associado a um jornalista conhecido, né, gente? Credibilidade. Então, ele está dizendo aqui, o Ali Campbell. De forma certamente não proposital, alguns jornalistas da Globo em suas redes sociais têm publicado fotos suas com a marca aparente de algum produto, roupa, restaurante, hotel e afins. Hotels é ótimo, né? Hotéis e afins. Ou então permitindo que o espaço para localização da foto remeta a alguma marca. Bom, como eu estava dizendo para vocês, isso na Globo é proibido, ok? Aí ele está falando, isso evitará percepções equivocadas. Então, marcas evidentemente devem ser evitadas e os nomes de restaurantes e lojas no espaço localizado, destinado à localização devem ser substituídos pelo nome da cidade onde foi tirada. E aí, gente, o que aconteceu? Depois desse e-mail, que é bem mais complicado. Virgem! Caiu! Gente, deu um pico de luz aqui. O programa continua gravando, mas não transmitido. Vou escrever aqui um recado pra vocês. Gente, tá no YouTube, então eu vou passar aqui pra vocês, ó. Oi? Eu tô passando aqui que o tempo derrubou a transmissão, tá? Gente, eu tô aqui contando pra vocês que a gente tá ao vivo no YouTube. Jesus, gente. Então a gente tá ao vivo no YouTube, é isso mesmo? No YouTube a gente tá, ok. Então a gente tá ainda no YouTube. Eu vou passar pra vocês agora o link. É que meio que caiu aqui também, eu não consigo fazer. Gente, a gente tá no TVTube, mas eu não consigo contar pra vocês que a gente tá no TVTube porque a gente tá sem internet. Ai, vida. Eu acho que agora voltou, hein? Então, eu vou passar aqui pra vocês. Eu só dou risada. Vou passar aqui pra vocês. Ai, gente, isso foi engraçado. Então, o Trali acabou fazendo isso, voltando aqui a nossa conversa, né? O que aconteceu? Depois desse e-mail do Ali Campbell, os jornalistas voltaram com tudo, né, para as redes sociais e começaram a apagar os check-ins e as marcações nas fotos. Dizem que foi uma corrida muito louca, e realmente foi. No caso do Trali, por exemplo, ele tinha feito um post segurando um terno do Ricardo Almeida. E ali ele marcou, né, o Ricardo Almeida, marcou a Tiziane e marcou os organizadores do casamento. Depois disso tudo, o que ele fez? Ele tirou, né? Então saiu a... Eu tô rindo até agora, eu tô achando engraçado. Aí ele tirou essas marcações, então não estão mais lá. Então, enfim. O Daniel Castro foi atrás dele, do César Tralli, para saber o que ele tinha a dizer da responsabilização a ele do caso dos jornalistas. Oi, gente, tudo bem? Quem tá chegando agora aqui no YouTube, tudo bem, tudo bem. Ó, então, caiu, né? Choveu aqui em São Paulo, uma chuva bem grande. E aí deu um pico aqui, caiu tudo. Então, agora talvez volte. Os meninos estão ali, ajeitando as coisas ali no switcher pra voltar. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui via YouTube. Que bom que a gente tem mais lugares, né? E mais formas de falar. Então, o Tralli disse que ele não tem nada a ver com isso. Ele disse que ele tem uma relação muito estreita com o Ali Campbell, então se houvesse um problema pessoal, que o Ali Campbell falaria diretamente com ele. Ele disse que procurou o Ali Campbell para saber se tinha a ver com ele especificamente, ele disse que não. Então, em primeira instância, é isso, tá? O César Tralli disse que ele não tem nada a ver com isso. Oi? Estamos de volta agora no Face? Mas é outro link, né? Outro link? Tá, eu vou pegar... Gente, eu fico rindo. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês outro link. Tô colando, tô colando. Ó, a gente tá com um link novo agora, tá? Peraí. Tô passando o link novo de transmissão pra vocês. Link novo depois da queda de energia.
Vamos lá. Então, gente, houve uma queda de energia aqui na região do Morumbi, onde ficam os estúdios da OTV. E por conta disso, a transmissão que estava indo linda, maravilhosa, e eu estava aqui com o meu assunto incrível, caiu. E aí a gente foi lá pro YouTube. Então, no YouTube, as pessoas continuaram me vendo dando risada, porque eu estava dando risada. E no Facebook as pessoas perderam o sinal. Então agora o sinal está de volta no Facebook, estamos também no YouTube. Gente, falando agora, voltando ao nosso assunto, fofoca César Tralli, ele disse que ele não tem nada a ver com isso, tá? Que não é pra ele, mas mesmo assim ele foi lá e apagou todas as marcações que tinham. A outra coisa também que a gente pode observar é que o César Tralli disse, em e-mail enviado ao Daniel Castro, que ele tinha pago tudo no casamento dele, que ele não precisava de merchandising, que ele não precisava de troca de favores. Ele disse que tudo foi pago no casamento e que ele tinha todas as notas para provar. Óbvio que ninguém vai ficar pedindo a nota fiscal do casamento do César Tralli para ele, né? Mas dizem, aliás, tudo indica que foi por causa dele que isso aconteceu, né? Então, gente, César Tralli e Tiziane, então, casados e causando desde o começo do casamento. É isso, vai fazer o quê, né? Bom, saindo da sessão fofoca, será que a gente fala um pouco de televisão e depois a gente passa para outro assunto? Vamos falar então sobre a Band. A Band precisou fazer um corte de custos grande. Por quê? Porque ela tava... a audiência não é ruim da Band, ela é a terceira audiência que a gente tem no Brasil em TVs abertas. No entanto, o investimento publicitário não responde. Então, por conta disso, eles estão cortando, enxugando primeiro produções de programa, enxugando também... por exemplo, o Pânico, que era um programa que tinha muito custo e não estava mais devolvendo valor em publicidade, então eles cortaram o Pânico. Então, o que eles fizeram agora? Eles fizeram um corte grande na saída de executivos. Executivos que custavam muito caro acabaram saindo da Band, foram cortados da Band. Então, cargos que antes eram separados foram unificados numa pessoa só e aí o custo reduz, né? Então, foi uma redução muito, muito significativa para quem conhece o mercado de televisão e para quem conhece a Band. Quem saiu, em 2018, a meta da Band é trabalhar com uma estrutura mais enxuta e com mais economia. E eu acho que esse, na verdade, é a meta de todos os outros canais. O SBT, por exemplo, que a gente noticiou há pouco, que chegariam até 100 demissões, minhas fontes lá disseram que não chegam a 100 demissões. E também reverteram a história da festa de final de ano. Eu cheguei a falar pra vocês que não teria festa de final de ano no SBT por conta do clima e das demissões e tal. Vai rolar a festa de final de ano, se não me engano, no dia 15. Vai rolar essa festa, viu? Então, a festa de final de ano, que todo mundo gosta do SBT, que vai reunir todos os funcionários, aquela coisa bacana, vai acontecer a despeito do enxugamento de pessoal que tá rolando lá, tá bom? Então, é importante que isso seja dito, porque fica bastante gente achando uma coisa e outra e tal. O Bruno Chiarone tá aqui. Oi, Bruno, tudo bem? Chiarione, deixa eu falar direito. É a quarta audiência, né? Quarta audiência. Então, a gente tem primeiro a Globo, depois a gente tem Record e SBT brigando, depois tem a Band, tá certíssimo. Então, a Band tá fazendo esse enxugamento lá, para poder trabalhar melhor no ano que vem. Então, o SBT, como eu estava dizendo, também está fazendo isso, a Globo também está fazendo isso, então eu acho que é um momento em que está todo mundo se olhando, revendo suas estruturas para entrar 2018 com um orçamento mais adequado. Sobretudo porque 2018 é um ano que demanda muito, 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 então o planejamento tem que ser muito bem feito. A gente está falando de um ano de Copa do Mundo na Rússia, que demanda uma estrutura muito grande de pessoal, de gastos. A gente está falando de um ano também eleitoral, em que se demanda muito dos jornalistas, em que a estrutura das emissoras é muito exigida, então é necessário, né, que haja de fato esse planejamento muito forte e é o que estão fazendo, né? Todas as emissoras estão se olhando. No caso da Band, que eu estava falando para vocês, quem está saindo de lá é o Diego Gebel, que ele era o vice-presidente de televisão do canal. Esse cargo vai ser automaticamente extinto. Então, assim, o cargo de vice-presidente de televisão não vai mais existir na Band, vai ser extinto, ok? Não vai mais existir. O André Agueira, que estava lá já há bastante tempo, ele vai responder por partes dessas funções, né? Enfim, ele também substituiu o Marcelo Meira, que era na vice-presidência do canal. Então, assim, uma pessoa vai acumular a função de outras duas, e isso vai fazer com que a Band consiga, de fato... o pessoal aqui tá falando que pena. Gente, a gente já voltou pro Facebook, tá? Eu já coloquei um outro link ali pra vocês acompanharem.
Bruno, obrigada também, de novo, obrigada também pela correção, viu, de fato. Então, voltando aqui, a Band, então, fez esse julgamento em altos executivos, é um movimento grande lá dentro, voltando, o SBT também no movimento grande de julgamento de custos, mas, retificando a informação, o SBT vai ter a festa de fim de ano, que deve acontecer em breve, ok? Globo também fazendo seus julgamentos, uma coisa que não é muito normal, a gente nunca fala de demissões na Rede Globo, mas a gente tem falado ultimamente de várias demissões também a ver com rearranjos. O Flávio Bernardes da Rocha também tá aqui. Um beijo pra vovó que tá fazendo 91 anos. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Muita saúde, muita paz, que ela seja muito feliz e que continue com muita saúde, que é o que precisa, né? O Sérgio está dizendo aqui que na Band falta mandar pra rua o Márcio Bacei das rádios, que ele acha um incompetente. Eita! Nossa Senhora! Esse aqui é o tipo de coisa que a gente lê quando a gente confia na fonte que fala, né? Então, Sérgio, você tá falando aqui, não sou eu, tá? Não conheço. E não acompanho muito a realidade da rádio, então que fique claro. Mas sim, ok. Obrigada pela opinião e pela participação, como sempre. Tá, eu queria dar um beijo aqui também pra Luana Zanetti, pra Franci Abreu, pro Joséilton Gomes, lá da Paraíba, que também tá sempre aqui com a gente, que sempre compartilha o programa, assiste o programa. Muitíssimo obrigada. E eu queria mandar um beijo também pra galera da Comunicação in Vitro, que hoje tá em reunião de encerramento do ano, todo mundo lá junto. Logo eu volto, tá? Terminando aqui o Tá na Pauta, eu volto pra nossa reunião, pra estar junto de vocês também nesse momento, que é legal para caramba. Não é não? Gente, vamos pro nosso próximo assunto, então. Eu tô parecendo, sabe aquelas pessoas, tipo, Sônia Abrão, que fala uma coisa cada outra? Eu tô meio assim hoje, né, pra poder fazer o negócio do rodízio que eu falei pra vocês no começo do programa. Gente, a gente tem falado do problema no Diário de São Paulo, lembra? Que os jornalistas entraram em estado de greve e depois em greve? Pois é, a coisa continua brava. Né? E não só no Diário de São Paulo, a gente teve outras redações aqui de São Paulo que os jornalistas entraram em greve. De São Paulo, que eu digo estado de São Paulo, não só a cidade de São Paulo, ok? A gente falou do Diário de São Paulo, a gente já tinha conversado. O R7 também entrou em estado de greve, os jornalistas paralisaram o R7, que é o site de notícias da Rede Record. E a gente também teve o Correio Popular de Campinas, que é o maior jornal de Campinas, que também estava com a operação paralisada, está ainda com a operação paralisada, porque tá com atraso de pagamento, reajuste salarial não saiu, então os jornalistas estão paralisados. A coisa tá brava, não tá fácil mesmo. Esse ano não foi fácil de novo para os jornalistas, né? A gente teve um período de grande calmaria, a gente pode dizer, de final de 2016 até o mês de 2017, depois o bicho começou a pegar bonito de novo. Então, assim, muitas redações cortaram muita gente, e tem gente que não corta porque não tem mais onde cortar. Então, né? Bom, lá no R7, o que rolou? 60 jornalistas, mais ou menos, pararam de trabalhar. Pararam. Da 1h30 da tarde até as 4 horas da tarde. Pararam dia 1h30 da tarde do dia 30 do 11 e só voltaram a trabalhar às 4 horas da tarde do dia 1º de dezembro. Por quê? Porque eles estavam insatisfeitos com mudanças na escala de plantão. Então, antes você trabalhava um final de semana e passava 3 de folga. Aí a Record decidiu, sem avisar os jornalistas, sem consultá-los, que seria 2 finais de semana trabalhando, 2 finais de semana de folga. Então, em vez de ter 3, né, de descanso, teriam só 2. Não teve conversa, aí o Sindicato de Jornalistas entrou nisso tudo. Então, agora eles resolveram voltar a conversar, mas ainda não chegaram a um acordo. Então, assim, não voltou a tudo como era antes na história de Abrantes lá na Record. Então, assim, ainda não foi decidido como será o esquema de plantão. Porque os jornalistas ficaram bravos, porque saiu de 3 para 1, iria de 2 para 1, sem nenhum aviso, sem nenhuma conversa, nem nada. Gente, esse negócio da nova lei trabalhista vai dar muito fuá ainda. A gente vai falar ainda muita coisa a respeito disso, porque tem muita coisa para acontecer. No Diário de São Paulo, no dia 4 de dezembro, agora, eles suspenderam a greve que tinha sido iniciada no dia 1º por causa de atraso de 2 meses no pagamento de salários, benefícios, depósito de FGTS, aquela coisa toda. Então, aqui a situação é um pouco mais delicada e um pouco mais grave, porque eles tinham fechado um acordo já, um acordo até intermediado pelo Tribunal do Trabalho, que eles deveriam fazer depósitos para pagar tudo que eles estavam devendo e tal, e houve a quebra de acordo por parte do jornal. Então, por conta disso, parou-se lá de novo as atividades e depois eles voltaram a trabalhar.
Eles estão cobrando a empresa, o sindicato está cobrando a empresa, o tribunal está cobrando a empresa, mas as coisas ainda não se resolveram, ok? Então, esse é o ponto que a gente está por lá. Joseilton, que bacana que você está aqui, fico sempre feliz, muito obrigada. Vera Tokyo também, muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Valeu, fico feliz a beça com a sua participação. Eduardo Leviola, lindo! Que legal que você está aqui, eu gosto demais. O Eduardo é companheiro de apurações da vida, né? Brigadão por estar aqui, viu? Fico feliz pra caramba com você aqui. Valeu, de verdade. Gente, eu queria também, continuando, né? Falando das nossas greves, ainda não terminei. A coisa tá brava. O Correio Popular, lá em Campinas, é um caso que, de fato, deixa a gente de olho no mercado, sobretudo nas grandes cidades do estado de São Paulo, nas grandes cidades brasileiras. Campinas é uma grande cidade no interior de São Paulo. E o Correio Popular é o maior jornal, com uma circulação muito respeitável. A paralisação lá não parou ainda. Essa foto aí que a gente está mostrando para vocês é aqui do Diário de São Paulo, tá? Que fica aqui na Barra Funda. O Correio Popular, lá em Campinas, ele tá há bastante tempo com problemas com seus funcionários de pagamento, mesma coisa do Diário de São Paulo. Atraso salarial, atraso de benefícios, atraso de depósito de FGTS, e por conta disso os jornalistas ficaram putos da cara depois de muito tempo de tentar conversar, além da falta de reajuste salarial. Então, após tentativa de negociação pelo sindicato, havia sido fechado um acordo junto ao TRT, determinando o pagamento semanal, sempre às sextas-feiras, de 25% do salário para redução da dívida com jornalistas. Então, assim, toda sexta-feira teria que ser pago um montante X para que essa dívida fosse sanada. A dívida lá da RAC, do Correio Popular com jornalistas, é bem grande, e, gente, pra vocês terem uma noção, tem até pedaço do 13º de 2016 que ainda não foi pago. Então, os jornalistas ainda estão paralisados, não pararam com a paralisação. Não pararam com a paralisação, ficou bom, né? A paralisação não foi encerrada e ainda tem pano para manga desse negócio para sair. Então, o Correio Popular continua com problemas. Então, a gente teve estado de greve, é só aqui em São Paulo. A gente teve no Diário de São Paulo, a gente teve no R7 e a gente tem ainda no Correio Popular. A situação lá na EBC, que é no Rio de Janeiro, a Empresa Brasil de Comunicação, que deu aquele bafafá lá com o Pedro Cardoso, tá se caminhando para resolução. E a gente acompanha por aqui para poder contar para vocês tudo o que aconteceu. Ok? E vamos seguindo aqui, como eu disse para vocês, tá na pauta e toca de caixa. A gente tem mais um tempinho de programa. E eu vou falar para vocês agora de assédio sexual e discriminação. Gente, a Abrage fez uma pesquisa muito interessante. A gente está nesse período que a gente está falando muito de empoderamento feminino, muito de violência doméstica. A novela agora da Globo das 8 está falando bastante disso, de violência doméstica. Tem um personagem lá que bate na namorada, bate na esposa. E os jornalistas, a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, fez uma pesquisa que chama Jornalistas no Brasil, Rotina de Assédio Sexual e Discriminação. Então, atrás são mulheres no jornalismo brasileiro. Eles fizeram um levantamento grande, fazendo uma pesquisa da situação da mulher nas redações. E, gente, é surreal. 70% das mulheres ouvidas disseram que já receberam cantadas dentro do ambiente de trabalho que as deixaram desconfortáveis. A rotina de assédio sexual e de assédio moral nas redações não é uma novidade. Isso existe há muito tempo, muito tempo. Mas os números são muito feios de olhar. Os dados, 86% das entrevistadas disseram já ter passado por pelo menos uma situação de discriminação de gênero no trabalho. Então, falando que o que o homem faz, ela não faria tão bem quanto o que um homem faria. 70% conhecimento do assédio a uma colega. 83% relataram já ter sofrido violência psicológica, que é gente gritando, fazendo cobranças indevidas, esse tipo de coisa. 75% já ouviram comentários desconfortáveis sobre suas roupas ou aparência. 32% foram tocadas sem consentimento. Gente, isso é muita coisa. E 17% alegam que foram agredidas fisicamente. Jesus do céu! Gente, é muita coisa. 17% dizendo que foram agredidas fisicamente. Além disso, 46% das empresas não possuem canais para receber e responder as denúncias de assédio e discriminação de gênero. Isso é muito sério. Gente, foram ouvidas 500 jornalistas de todo o Brasil pela Abrage.
O site Jornalismo Gênero e Número, que fizeram isso, né? Ligados à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, foi uma pesquisa da ABRAD junto com Gêneros e Número. E, gente, isso é muito sério, é muito sério. Vocês já viram alguma coisa dessas por aí? A Flávia Maluf está dizendo aqui, oi Flávia, tudo bem? Que aqui em Piracicaba reza a lenda de que 2 jornais ainda não pagaram nem o 13º de 2016. Eu não duvido, viu, Flávia, porque isso tá acontecendo. Tem bastante gente mesmo falando dessa realidade triste aqui no Brasil. Tem muitas redações que estão mesmo com problemas seríssimos de caixa. Eu estava lendo até uma notícia hoje que lá nos Estados Unidos, as mídias que nasceram digitais, desculpa, tipo o BuzzFeed, que eles estão com muita dificuldade agora de manter suas receitas. Então, eu acho que é uma coisa pra gente parar pra pensar, porque o New York Times, que nasceu analógico, tá ganhando dinheiro na sua esfera digital, mas sempre ainda agarrado ao formato impresso. Então, eu não sei, eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar, porque ainda é difícil ganhar dinheiro com internet no Brasil. Os projetos digitais sempre sofrem disso, porque eles têm que cobrar muito pouco, porque as pessoas não querem pagar caro. Desculpem de novo. Então, é um problema que deve ser visto. José Renato Santiago também tá aqui. Muito obrigada. Cristiano Novak também tá aqui, dizendo que aprendeu a falar surreal comigo. Fala sério. Eu tô um pouco resfriada, viu, gente? Desculpem a tosse. E um beijo pra você. Obrigada por ter voltado. Eu te vi aqui tempos atrás. Obrigada por ter voltado. Então, essa situação das jornalistas no Brasil é muito sensível e é uma coisa que as pessoas devem realmente prestar atenção, porque existe tanto assédio sexual, quanto assédio moral, quanto esse desrespeito com relação à diferença de gênero. Então, isso acontece de verdade, ok? Deve-se prestar atenção. Gente, mil perdões, mas tá difícil aqui. A gente tem aqui mais uma pauta que eu queria passar com vocês, rapidamente, que é do SBT. Como eu disse, a festa de fim de ano vai acontecer e o SBT conseguiu 3 dos 10 vídeos mais vistos no YouTube em 2017 são ligados ao SBT. Eita ferro! Tá bonito aqui, mas não muito, né? Vou mostrar pra vocês quais são os vídeos, me perdoem. Então, estão aí pra vocês verem, ó, 3 dos vídeos. Um deles, da Carinha de Anjo. O outro, uma música do Raul Gil, e o outro, uma entrevista do The Noite, do Danilo Gentili, estão entre os 3 vídeos mais assistidos em 2017 do YouTube. É uma premiação anual do YouTube que acontece, e o SBT, de novo, foi sucesso nisso. O que eu acho muito interessante, porque o SBT, na sua programação, o SBT, na sua postura, é uma emissora que parece pouco ligada, né, às novas tecnologias. Você vê, tipo, o programa do Silvio Santos, que é um programa que parece que tem o mesmo formato há 90 anos, e continua com a audiência, é muito interessante ver que ele se reinventa e que ele consegue, de fato, atingir um público diferente na internet. Eu achei bem legal. Gente, eu sei que o programa hoje tá meio rápido. Minha garganta realmente não tá boa, peço desculpas pra vocês. O Vinícius Bezerra também tá aqui, o José Hilton também tá aqui. O Tom Cardoso tá aqui, o Jorge tá aqui, Nipala Gonçalves, muito obrigada pela companhia, pela audiência nesse Pocket Tá na Pauta. Na semana que vem eu tô de volta. Me desculpem encerrar assim, mas realmente minha voz foi pro brejo. Não tô conseguindo falar direito, tô toda... Então me perdoem, mas eu volto na semana que vem com uma voz melhor, sem chuva, sem cair o sinal, né? Deus quiser, né? A técnica falando se Deus quiser. Então é isso. Eu vou encerrar o Tá na Pauta por aqui. Realmente tá complicado a minha voz, me perdoem, ok? Mas eu volto, então, na semana que vem, às 3 da tarde, ao vivo. Me desculpem o programa jato, me desculpem ter que interromper assim, rapidinho, tá? Omar César, Rui Martins, que acabaram de chegar. Me desculpem ter que encerrar mais cedo, mas na semana que vem eu volto. Fechadaço? Um beijo pra vocês. Na semana que vem eu tô de volta. Tchau, até!